Queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Eu me chamo Israel, eu moro na cidade de Joinville, Santa Catarina, e eu gostaria de compartilhar com todos vocês uma experiência que aconteceu comigo. Na noite do dia 19 de julho de 2020 para o dia 20 de julho de 2020, ou seja, de domingo para segunda-feira, eu tive um sonho. E esse sonho mexeu muito comigo, porque foi algo assim muito real. Foi um sonho, nem parecia um sonho. Foi como se eu tivesse sido transportado assim para uma outra dimensão. Eu não sei explicar, mas foi muito real esse sonho. E acontece que no sonho eu estava caminhando sozinho em uma rua com várias casas, comércio e tal, e de repente eu avistei uma construção, um sobrado em construção, e eu resolvi entrar, né, por curiosidade, resolvi entrar para conhecer aquela obra ali. E aí entrei na construção, comecei a caminhar lá dentro dessa construção, e cada compartimento dessa obra, dessa construção, eu sempre achava uma saída para algum lugar, sempre saía em algum corredor, ou em outra sala, ou em um quarto, e até que lá pelas tantas eu não conseguia mais achar a saída, eu fiquei perdido lá dentro. Até que eu comecei a ficar angustiado, eu lembro que no sonho eu comecei a suar muito, comecei a ficar nervoso. E lá pelas tantas eu encontrei um quartinho pequeno, um quartinho bem confinado, e tinha uma moça, estava almoçando, ela estava se alimentando, era no horário de meio-dia. E aí ela se assustou comigo e eu pedi desculpas, e eu pedi a ela se ela sabia, né, se ela sabia o local da saída, porque eu estava há muito tempo esperando, queria achar o lugar da saída e eu não conseguia sair dali. E ela me explicou o caminho, então eu consegui sair daquela construção. Quando eu saí daquela construção, né, aquela construção parecia um labirinto, porque era muito grande, né? E quando eu saí dali, eu senti um alívio muito grande, né? Um alívio. E logo em seguida que eu saí daquela construção, eu avistei muitas pessoas olhando para o céu. E as pessoas assustadas olhavam para o céu e diziam: olhem Jesus, Jesus está no céu, Jesus está no céu. E aí quando eu olhei para o céu, apareceu a imagem de Jesus, uma imagem muito bonita, uma imagem colorida, né? Como se fosse uma fotografia de Jesus. Só que, além desta imagem que aparecia no céu, essa imagem de Jesus, aparecia também uma nuvem branca em um formato de uma mão, assim, como se estivesse apontando o dedo para a imagem de Jesus, né? Como quem dissesse: olhe, né? Olhem, fiquem atentos. Então, as pessoas começaram a ficar muito admiradas ou assustadas com aquilo. E eu, ao mesmo tempo, quando olhei, né, eu vi, também fiquei muito assustado. Mas, só que boa parte do sonho, eu fiquei perdido naquele labirinto, angustiado, né? E depois que eu avistei, né, que eu consegui enxergar, olhei para o céu e vi a imagem de Jesus, no sonho eu entendi que era Jesus que estava voltando. Né? Era digamos assim, um alerta, um aviso de que Jesus logo está voltando. E logo depois eu acabei acordando, aí era na segunda-feira, né? Acabei acordando, mas eu acordei do sonho assim como se não fosse um sonho, parecia que eu estava em outro lugar de fato. E eu fiquei o dia todo com aquilo na cabeça, sabe? Tentando entender, né, entender o porquê que eu sonhei, o que Deus gostaria, né, de me passar
né? Qual que era a mensagem, né, de Deus para mim com relação a esse sonho? E como eu tenho o costume de todas as noites fazer a minha oração pessoal, eu, na segunda-feira à noite, né, dia 20 de julho de 2020, eu acabei me prostrando, né, me ajoelhei e pedi a Deus que Deus me mostrasse, que Deus me revelasse, né, porque eu gostaria de entender o que era aquele sonho, por que eu sonhei com aquilo, né? E eu peguei a Bíblia, né, e pedi que o Espírito Santo me iluminasse, que o Espírito Santo me revelasse, né, para que eu pudesse obter o entendimento e para ter certeza se aquilo realmente foi um sonho real, foi um aviso, foi um alerta, ou se foi simplesmente um sonho. Até que então, depois que eu fiz uma introdução inicial, né, na minha oração, eu abri a Bíblia de forma aleatória, como eu costumo fazer de vez em quando, e a passagem bíblica que apareceu foi o capítulo 28 de Mateus. E lá no capítulo 28 de Mateus, conta a história da ressurreição de Jesus, né? Quando Jesus foi sepultado. Então, na história bíblica, lá no capítulo 28 de Mateus, né, fala que Maria Madalena e outra Maria, elas foram ver a sepultura onde Jesus estava. E os discípulos não estavam lá. Até porque os fariseus, os doutores da lei, eles queriam que os guardas ficassem cuidando do túmulo onde Jesus ficou sepultado, com medo que os próprios discípulos pudessem roubar o corpo de Jesus, né? Para não dizer que Jesus teria ressuscitado no terceiro dia, né? Porque Jesus já havia falado, né, o que iria acontecer. E aí os discípulos não estavam lá, mas Maria Madalena e a outra Maria estavam lá. Até que de repente apareceu um anjo, né, como conta a história bíblica, e esse anjo falou para Maria, né, e Maria Madalena, que Jesus teria ressuscitado, e ele mesmo, o próprio anjo, tirou a pedra do túmulo e mostrou a elas que Jesus realmente não estava ali e que havia ressuscitado. E ao mesmo tempo elas ficaram felizes e também ficaram assustadas, né, com aquela situação. E o anjo falou para elas, né, vão até os discípulos e dizem a eles que Jesus está vivo e que logo Jesus estará lá junto com vocês. E assim elas fizeram, né? Maria Madalena e outra Maria foram ao encontro dos discípulos para então contar a boa nova, né, do que havia acontecido. E os próprios guardas, tremeram de medo, né, desmaiaram, né, com certeza de terem visto tudo aquilo, né, o anjo aparecendo a elas. E ele falava, não tenham medo. Então, eu acredito que, assim, ó, no entendimento, né, que eu pedi a Deus, no entendimento da palavra, né, esse labirinto, essa construção que era como se fosse um labirinto, né, representa o mundo, né, as coisas do mundo, que oferecem muitos caminhos, né, caminhos que nos dispersam, caminhos que muitas vezes nos tentam para nos afastar de Jesus, nos afastar dos caminhos de Jesus. Se a gente não cuidar, a gente se dispersa. Então, para mim veio muito forte na minha oração que realmente o labirinto representa o mundo, né? E fazendo uma analogia ali com a Bíblia, né, com a história de Maria Madalena, também Maria Madalena ela representa nós cristãos, né? Representa os cristãos que estão ali aguardando, esperando, né? Esperando Jesus retornar, né? Então eu fiquei assim bastante admirado com essa passagem bíblica, né? Com essa revelação que eu pedi a Deus,
né? Que se fosse realmente algo verdadeiro, que Deus me mostrasse o que realmente significaria aquilo, né? E Deus tocou forte no meu coração, né? Que o labirinto seria as coisas do mundo, né? Os caminhos que o mundo oferece, né? Que muitas vezes nos dispersam dos caminhos de Jesus, né? E Maria Madalena, na história bíblica, representa todos nós cristãos que acreditamos em Jesus, que acreditamos nas suas promessas, né? Que estamos ali aguardando o momento em que Jesus retornará, estará conosco, né? Então, como eu sou cristão e eu acredito na palavra, acredito em Jesus, nas promessas, e eu acredito muito nas profecias, acompanho muitos relatos de muitos irmãos, né, irmãos da fé que também compartilham suas experiências. Como eu tive essa experiência, eu resolvi também compartilhar com vocês. Até porque eu já tive um outro sonho parecido, mas não foi um sonho muito claro, né, muito nítido, né? E esse não, esse foi um sonho muito real, né? Então eu senti muito forte no meu coração que eu deveria compartilhar isso, que eu deveria testemunhar isso, né? Se a gente tem coragem às vezes de falar, né, tantas coisas, às vezes sem fundamento por aí, né? Por que a gente não pode também compartilhar as coisas da fé, né? As nossas experiências de oração, de vida, né? Então, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês, e agradeço a todos por ouvirem esse relato e que